Olá a todos, hoje dia 2 de agosto de 2022, estamos retomando nosso fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, e hoje nossa convidada, a doutora Elaine Cristine Dantas Moisés, ela é professora e doutora de ginecologia e obstetrícia da USP de Ribeirão Preto, também é diretora-geral do Centro de Referência da Mulher de Ribeirão Preto, a Mater, e é presidente da Comissão Nacional de especializada em hiperglicemia e gestação da FEBRASGO. E hoje o tema que ela vai apresentar para nós são as recomendações nacionais sobre diabetes no ciclo gravídico puerperal. Doutora Elaine, muito obrigada pela sua disponibilidade e a palavra é sua, que tenhamos uma excelente tarde. Obrigada. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos e todas. Vou pedir licença para compartilhar minha tela. Mas antes de realmente começar com a apresentação, eu só queria reforçar que o que eu vou apresentar aqui é um trabalho de mais de uma década, de um grupo grande, então eu vou falar não em meu nome, mas nesse grupo de trabalho que ele reúne a FEBRASGO, a qual represento aqui, que é a Comissão Nacional Especializada em Hiperglicemia e Gestação, mas também a Organização Pan-Americana de Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes e o Ministério da Saúde. Então, é um trabalho que a gente vem aí mais de uma década traçando, discutindo, e que a gente trouxe, dividido em 3 grandes documentos. O último foi publicado em dezembro do ano passado, que é o de cuidados obstétricos, e que traz uma relevância importante, esse último documento, que ele tem um capítulo especialmente dedicado à articulação de rede, né? Então, esse é um bom capítulo para gestores. Eu trouxe aqui para vocês mais a parte assistencial, mas que seria bastante interessante em fóruns de discussão de rede, da CIS, trazer as discussões desse capítulo, que está bastante detalhado. Bom, acho que deu o nosso tempo, de 14h05, eu vou começar. Então, enxergando a minha tela, por favor, alguém me confirma? Confirmada, perfeito, doutora. Então, tá joia. Qualquer coisa que tiver de internet, me avisa, viu, Dri? Então, nós vamos falar sobre as recomendações nacionais. Como eu falei, o que eu vou trazer aqui, ele está publicado nessa série de documentos da linha de cuidado do diabetes no Brasil. A primeira a ser lançada foi em 2017, lá, esse aqui é o auditório da OPAS, o segundo, que foi em 2019, foi lançado no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, lá em Porto Alegre, e o terceiro aqui na sala do Ministério da Saúde, que foi o ano passado. Bom, para começar, é importante a gente conceituar o que é hiperglicemia e gestação. Isso vai incluir tanto o diabetes gestacional em si, mas também o que a gente chama de diabetes na gestação, que agrupa aquelas pacientes com diagnóstico de diabetes antes da gravidez, prioritariamente DM2, DM1, mas existem outros tipos específicos, e aquele que a gente diagnostica durante a gravidez pela primeira vez, mas com critérios diagnósticos de diabetes pré-gestacional. Então, a gente vai sempre falar nisso aqui, então nós vamos chamar de DMG, DM1 e DM2, e DM overt, ou DM, primeiramente diagnosticado na gravidez, em todos os nossos documentos. A primeira coisa é a gente falar de relevância, né? Todos os anos nascem 20 milhões de crianças de mães com alguma hiperglicemia. 1 em cada 6 nascimentos, a gente tem um filho de mãe diabética. E a maior parte, 84%, é em DMG. Então, a gente tem aí uma prevalência bastante elevada dentro das nossas gestantes, e que, se a gente olhar aqui para o Brasil, isso vai variar de acordo com o critério diagnóstico que se utilizar, mas se a gente trazer para o critério atualmente orientado pelas recomendações nacionais, o estudo que a gente tem aí de maior peso, ele é, na verdade, uma reavaliação de uma corte lá da década de 90,
Então, se a gente pensar que, olhando esses dados, a gente já teria uma prevalência de 18%, mas se a gente comparar a população da década de 90 com a população atual, a gente tem maior prevalência de obesidade e sobrepeso, a gente teria um número até maior que 18%. Então, é bem salutar falar que em cada 5 gestantes, uma vai ter o diagnóstico de DMG na população brasileira. Então, da onde que vêm as recomendações atuais do critério diagnóstico? Dos resultados desse estudo aqui em 2008, o estudo rápido, foi um grande estudo multicêntrico, de mais de 25 mil mulheres, e que, de acordo com os resultados, as sociedades internacionais e a brasileira passou a recomendar os seus resultados através dos critérios que a IADSPG sugeriu. Então, aí a gente tem o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, a Federação Internacional de GO, fazendo essas recomendações em 2017, o nosso consenso brasileiro. E o que ele traz? Uma coisa muito importante no consenso brasileiro para toda essa linha de cuidados nos 3 documentos é que a gente teve olhar para as diferenças de cenários assistenciais que a gente tem no nosso país. Então, a gente tem lugares com maior acesso a recursos e lugares com menor acesso a recursos. E aí, isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar em prestar assistência. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar viabilidade financeira e disponibilidade técnica total quando a gente tem acesso pleno àquele recurso e parcial quando a gente não tem acesso pleno ao recurso. No caso do diagnóstico, seria o GTT, esse critério. Então, quando a gente tem GTT no nosso serviço, na nossa cidade, no SUS, a gente considera que a gente tem acesso pleno. E aí que a gente vai propor? A paciente engravida, a gente vai pedir glicemia de jejum, e se ela tiver um resultado nesse momento abaixo de 92, ela é considerada normal nesse momento e ela vai ser reavaliada a partir de 24 semanas. Mas se ela tiver um resultado maior ou igual a 92 até 125, ela já é classificada como DMG. E se ela tiver um resultado nesse momento, mesmo início de gravidez, com glicemia maior ou igual a 126, ela vai ser considerada como diabetes mellitus primeiramente diagnosticada na gravidez e vai ser tratada como diabetes pré-gestacional. Então, essas duas aqui já vai para tratamento e a atenção básica tem que estar muito atenta, porque ela tem que começar as orientações imediatamente. Essa aqui, ela é reavaliada na segunda metade da gestação, com o GTT, e a gente vai fazer glicemia de jejum, dar a sobrecarga de 75 gramas de glicose, e aí coletar glicemia 1 hora após sobrecarga, 2 horas após sobrecarga. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 92 até 125, ou 1 hora maior ou igual a 180, 2 horas maior ou igual a 153 até 199, ela é DMG. E se jejum maior ou igual a 126, segunda hora maior ou igual a 200, ela é DM, primeiramente diagnosticada na gravidez. Agora, se eu não tenho GTT, a gente vai perder ali em torno de 14% de diagnóstico. Isso o gestor precisa saber, porque são mulheres que vão ficar sem esse diagnóstico e que ela vai ter repercussão, vai levar a repercussão fetal. E muitas vezes a gente vai fazer esse diagnóstico lá no parto, e essa criança pode ter eventos adversos, às vezes necessitar de CTI neonatal. Então, na hora de discutir o investimento, a gente tem que levar isso em consideração. E não tendo GTT, o que se faz? Repete a glicemia de jejum, né, a partir de 24 semanas. Bom, e como que a gente vai cuidar dessa mulher a partir do diagnóstico? Tem 3 eixos de cuidado, na atenção primária, secundária e terciária. Avaliação de repercussões, controle glicêmico e resolução de gestação. E aí o terceiro documento traz muito isso. O que a atenção primária tem de recurso, o que a secundária tem de recurso, o que a terciária tem de recurso, e como uma pode matriciar a outra e como a gente pode fazer o uso racional desses recursos. Uma coisa importante é que a gente identifique as pacientes com obesidade, ou seja, com fator de risco para diabetes, e comece lá na atenção primária o cuidado no período pré-gestacional, rastreando diabetes, hipertensão e dislipidemia, orientando ela durante a gravidez
para uma terapia nutricional adequada, com programa de atividade física, para avaliações clínicas e fazer o diagnóstico do diabetes em momento oportuno, fazer a profilaxia da pré-eclâmpsia e a avaliação fetal, esse diagnóstico de diabetes, como a gente já falou, e aí programar cuidados de parto e puerpério, lembrando do risco de tromboembolismo venoso dessas mulheres. Da mesma forma, a gente tem a questão da dislipidemia. A atenção básica vai atuar aqui nesse pré-gestacional e na avaliação inicial durante a gestação. E nas pacientes com história de dislipidemia ou com uma história de uma macrosomia anterior e ela não tendo diagnóstico de glicemia, é importante que se faça diagnóstico, se peça um lipidograma e faça diagnóstico de dislipidemia, porque agrega risco gestacional. E esteja atento ao rastreamento do diabetes. Né? Bom, e aqui as pacientes de rastreamento de diabetes, aqueles pré-gestacionais. A gente pode começar e deve começar isso antes do período gestacional, no pré-concepcional. Então, vem a atenção básica aí de uma maneira bastante importante, avaliando retinopatia, doença renal, ou com uma proteinúria de 24 horas, ou com uma relação proteína-creatinina, ou com uma proteinúria em amostra única. A variação clínica de neuropatia, ou seja, de déficit clínico, neuropático, ou com sinais clínicos de disfunção de trato gastrointestinal que possam indicar uma gastroparesia, e a doença cardiovascular. Então, isso, idealmente, deveria ser feito antes de engravidar, mas, se não, já no início da gravidez. Aí, a gente coloca que essas pacientes de diabetes pré-gestacional, elas prioritariamente devem ser seguidas no serviço terciário, o seu pré-natal e sua assistência de parto, né? Quando isso não é possível, que seja pelo menos no serviço secundário, com um matriciamento do terciário. Bom, e da avaliação fetal, o que a gente deve levar em consideração? A gente sabe que do diabetes a gente tem uma oferta de aminoácidos e glicose aumentada para esse feto, vindo da mãe, pelo excesso de substrato. Isso vai levar a um aumento de insulina, de produção de insulina pelo pâncreas fetal, vai levar lipogênese, né, depósito em fígado e depósito em tecido periférico, em gordura. E aí a gente tem o aumento exagerado desse feto, né? E levando aos fetos grandes para a idade gestacional, macrossômicos e as complicações. É importante a gente lembrar também que, além do crescimento exagerado, a gente tem outras complicações decorrentes do diabetes. Então, por exemplo, da mesma forma que o adulto a gente tem uma diurese osmótica, a gente tem no feto e vai levar a polidrame, e isso expõe à prematuridade, por exemplo. A gente tem um feto com hiperglicemia, mas ele também tem hiperestirolemia. Então, ao nascer, ele tem risco de hipoglicemia neonatal, precisa de um cuidado neonatal especializado. Essa insulina dele aumentado atrasa a maturação pulmonar, então inibe a produção de surfactante endógeno. Então, ele vai ter desconforto respiratório ao nascer, se a mãe tiver descompensada. Pelo crescimento exagerado, a gente tem uma sobrecarga cardíaca, então são fetos que às vezes têm algum grau de insuficiência cardíaca, mesmo que subclínico. E aqui, o nosso grande temor, que essa insulina aumenta o metabolismo, aumenta o consumo de oxigênio, mas não existe um aporte aumentado. Ao contrário, existe um aporte diminuindo de oxigênio, e isso leva ao risco de óbito fetal ou neonatal. Então, a gente tem que avaliar essas repercussões. Então, é importante que a gente tenha aí uma vitalidade fetal, né? Então, uma propedêutica de vitalidade fetal para os casos de risco, um acompanhamento de biometria nos casos de risco, um acompanhamento de líquido amniótico nos casos de risco. E naqueles de diagnóstico de pré-gestacional, como a gente pode ter vasculopatia, é importante a gente lembrar da avaliação de insuficiência placentária, isso demanda ultrassom, demanda doppler-dosimetria, então eu vou precisar de um serviço secundário ou terciário. E pelo risco de malformações, se eu tiver descompensação no primeiro trimestre, a gente vai precisar de um ultrassom morfológico, então também eu vou precisar de um recurso especializado. Naquela paciente
de diabetes mellitus gestacional bem controlado, controlou só com métodos não farmacológicos, com um controle adequado, como ela atinge um controle glicêmico adequado, essas complicações se minimizam. Então, às vezes, a gente pode conduzir essas pacientes num serviço primário, com um matriciamento num serviço secundário, com alguns recursos do serviço secundário. Então, é possível a gente organizar a nossa rede em cima disso. Então, pensando nisso, a gente dividiu o documento de acordo com o risco gestacional. Então, diabetes mellitus gestacional, com tratamento não farmacológico, e ela bem controlada, o que a gente vai precisar mesmo de recurso? Um ultrassom para datar. Se você tiver acesso ao recurso, ultrassom de primeiro trimestre, que deveria ser oferecido para toda gestante, ultrassom de morfológico de segundo trimestre, que deveria ser oferecido para todas as gestantes. Mas, se eu tenho uma paciente aqui nessa atenção primária e eu não tenho esse recurso, a gente pode conduzir, se ela for um DMG bem controlado e com tratamento não farmacológico. Lembrando que não tem risco para essas pacientes de malformação fetal. Então, não tem necessidade do morfológico que avalia a estrutura cardíaca fetal, ou seja, a ecocardiografia fetal. E, a partir do diagnóstico, é importante que a gente tenha um ultrassom obstétrico. Para quê? Para ver que peso que ele está, qual a faixa de peso que está, e seguir esse crescimento desse feto. Se a gente tem acesso a esse recurso, idealmente, a gente faz a cada mês. Se a gente não tem acesso pleno a esse recurso, aí as condições são parciais, idealmente a gente vai fazer uma repetição entre 28 e 32 semanas e 36. Por quê? 28 e 32? Porque nos ajuda na decisão da necessidade de insulina. E por que 36? Para programar o parto adequadamente. E vitalidade fetal? Aqui. Como elas estão bem controladas, eu posso postergar ao final ali do terceiro trimestre, tá? E não há necessidade de dor, porque a gente não tem insuficiência placentária. Isso fica restrito se ela tiver alguma outra indicação de outra doença. Mas se eu precisei de tratamento farmacológico, ou de compensação glicêmica, então o risco já é um pouco mais aumentado, e aí a minha propedêutica precisa ser um pouco mais completa. Nas condições totais de acesso, a gente oferta aqui da mesma forma, né? Ultrassom para datar, morfológico de primeiro e segundo trimestre. Se eu não tiver, a gente prioriza a datação. E prioriza eu fazer um ultrassom no momento do diagnóstico. Se eu tiver recurso, a gente faz a cada mês. Se eu não tiver recurso, em 28 a 32 semanas e 36 semanas. O que diferencia aqui? A vitalidade. A gente vai antecipar a propedêutica clínica, que é a avaliação de movimentação fetal pela mãe, e a propedêutica armada, de vitalidade aguda, que pode ser a cardiotomografia, pode ser o perfil biofísico simplificado ou ampliar, tá? Então, aqui a gente vai ter uma cobertura maior no terceiro trimestre. Já o diabetes pré-gestacional diagnosticado na gravidez, pelo risco de vasculopatia, alterações morfológicas, nefropatia, então a gente vai precisar já de um recurso secundário ou terciário, né? Então, se não tem vasculopatia associada, o que a gente vai priorizar? Ultrassom para datar para todas, morfológico primeiro trimestre, se eu tiver acesso ao recurso, mas o morfológico segundo trimestre precisa ser para todas. Eu preciso garantir esse acesso. A ecocardiografia idealmente, para as pacientes, né, porque a gente tem um risco de cardiopatia fetal, é o mais comum no filho de mãe diabética, mas se eu não tiver acesso, que pelo menos o morfológico faça uma avaliação e trie naqueles casos que tem alguma suspeita para a gente poder indicar e encaminhar. Ultrassom, idealmente a cada mês, tá? Para ver a curva de crescimento, e a propedêutica de vitalidade, ela é antecipada a partir da viabilidade. Então, 28 semanas a gente vai fazer a avaliação materna de movimentação fetal, mas a gente vai associar a propedêutica armada com cardiotoco e o perfil biofísico. E é importante lembrar que os pacientes têm vasculopatia. Então, aqui é um recurso adicional que a gente vai precisar, a dopplervelocimetria. A gente faz uma triagem em torno de 26 semanas, vê se tem alguma alteração. Se tiver, indica de acordo com a alteração, mas se não tiver, a gente reavalia
em torno de 32 semanas. Então, realmente eu vou precisar de mais recursos e essas pacientes precisam ter prioridade no encaminhamento dos recursos especiais. E tratamento? Então, o tratamento a gente começa com intervenções não farmacológicas, se precisar a gente associa a insulina, que é a nossa primeira escolha. E, casos de exceção, os antidiabéticos orais. Então, vamos lá. Um recurso que a gente precisa é monitorização glicêmica, o glicosímetro. E aí a gente vai ver também, eu tenho acesso a esse recurso, eu tenho acesso total ou parcial? Se eu tenho parcial, é aquele cenário em que eu não consigo que todas as pacientes tenham o seu glucosímetro em casa. Então, qual a estratégia que a gente vai lançar a mão nesses casos? A gente vai ter que adaptar para cada cenário que eu estou atuando. Então, nas pacientes tratadas com medidas não farmacológicas bem controladas, às vezes eu posso fazer dia sim, dia não, um perfil de 4 pontos. Então, essa paciente pode eu fazer um rodízio na minha comunidade de paciente A fica com o glicosímetro segunda, quarta e sexta, paciente B, terça, quinta e sábado, ou o meu agente de saúde, minha equipe de saúde vai até essa paciente em casa fazendo esse rodízio, ou eu programo que essa paciente vá na unidade básica, ela vai em jejum, leva a sua marmitinha do café da manhã, se alimenta e eu passo um ponto pós-café, ela volta pós-almoço, eu passo um ponto pós-almoço, né? Então, a gente vai ter que achar estratégias para fazer essa cobertura. Já naquela que eu tenho glicosímetro para todo mundo, nos métodos não farmacológicos, a gente vai pedir 4 pontos, jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, mas com o tratamento farmacológico eu vou precisar desse perfil diário. E aí o que vai diferenciar é se eu faço um perfil mais simplificado, de 4 pontos ou de 6 pontos. O que é o de 6 pontos? Eu coloco os pré-prandiais também. Então, eu preciso de fita. O meu gestor precisa fornecer fita. E aí a gente vai avaliar, né? Também as orientações, a disponibilidade de recursos para orientações dos métodos não farmacológicos, que é um programa de atividade física e uma terapia nutricional. Eu tenho terapeuta nutricional, tenho nutricionista na minha unidade e o educador físico ou fisioterapeuta na minha unidade, ou eu posso acessar o recurso de um AME, ou eu posso acessar o recurso secundário de uma cidade. Então, isso que a gente vai avaliar. Nas condições totais, a gente tem acesso pleno e a avaliação vai ser individualizada, tá, pelo profissional especializado. Eu não tenho acesso, eu posso fazer orientação com a minha equipe de saúde da atenção primária, então a enfermagem, a equipe médica, o médico generalista, o médico de família, o GO, né? E eu posso também criar grupos de orientações de grupo. Então, por exemplo, a paciente, a gente faz um cálculo de necessidade nutricional e ela participa de um grupo com nutricionista. Então, existem estratégias diversas para isso. E na terapêutica nutricional? Então, como a gente já falou, pode ser individual e em grupo, ela vai ser estratificada pelo índice de massa corporal, então, classificação nutricional dessa paciente, a gente vai fazer uma orientação de fracionamento, de dieta, tá? E orientação quais os edulcorantes que a gente pode usar na gravidez, né? Então, então, isso a gente deve fornecer, a equipe de saúde geral consegue fornecer essas orientações, mas se eu tiver o profissional, isso melhora. E o programa de atividade física? Mesma coisa, né? Então, a gente faz uma orientação geral. Um programa idealmente de 30 minutos diário, todos os dias, então 210 minutos por semana, mas no mínimo 5 vezes por semana, sendo que as 2 folgas não são consecutivas. Com intensidade moderada, então se a paciente tem acesso ali a uma academia no seu prédio, no seu condomínio, ela faz com frequência numa academia, por exemplo, mas se ela não tem acesso, a gente pode orientar pela atenção básica o tal teste. Então, ela se sente cansada, sente palpitação, sente taquicardia, mas ela consegue conversar. Isso é o nível moderado dela. E a gente faz as orientações de hidratação, de alimentação e exercício, evitar o pico de sol, né? E qual atividade? Então, pode ser a caminhada orientada, que é o mais aí acessível para as nossas pacientes, no horário que a gente encaixa na rotina dela. Às vezes, depois que levou a criança na escola, na volta do trabalho, o que encaixar na rotina dessa paciente.
tá? E a gente olha esse perfil glicêmico que ela traz para a gente, e os pontos são glicemia de jejum abaixo de 95, 1 hora pós-prandial abaixo de 140 e 2 horas pós-prandial abaixo de 120. Eu posso optar por um ou por outro que for da rotina mais adequado, mais fácil para essa paciente. E, de uma maneira geral, a gente tem um corte aí em torno de 30%. Menos que 30% de valores anormais, normalmente a gente olha lá no perfil e vê assim, o que aconteceu esse dia? Esse dia deu uma exagerada, teve o chá de bebê, teve uma festinha, teve um churrasco, a gente reorienta. Mas se tiver mais que 30%, a gente vai precisar de métodos farmacológicos aí associados. O que a gente tem de método farmacológico? Nossa primeira escolha é a insulina, tá? E o que a gente mais tem acesso no SUS? A insulina humana, NPH e a regular. Tem os análogos de insulina ultra rápida e ultra lenta, que no SUS está como medicação de alto custo, que a gente pode fazer através de processo de medicação de alto custo, e a gente prioriza para as diabetes tipo 1, né? Mas a gente tem pleno acesso aí às insulinas humanas, e a gente tem um bom controle da maioria dos pacientes. Lembrando que dos análogos, as ultra rápidas e as partes são aprovadas para os gestantes, a DPMI, que é ultralenta, também é aprovada para os gestantes, e a Glargina a gente tem bons estudos aí que garante o nosso uso. E como que a gente distribui? O mais distribuído possível. Então, NPH, café, almoço e lá na hora de dormir. E a regular, nos casos que eu preciso, lembrando que DMG, a maioria eu não vou precisar, porque o pâncreas dessa paciente funciona, mas nos casos que eu vou precisar, a gente joga nas grandes refeições, tá? E aí a gente vai fazer a prescrição de acordo com a necessidade dessa paciente, lembrando dos locais de aplicação, das orientações de educação de saúde, de aplicação de transporte, armazenamento, como aplicar, como fazer rodízio. Isso é muito importante que a equipe da atenção básica se atente, porque existe muito erro de processo. Lembrando que essas pacientes que fizeram o diagnóstico na gravidez, é o primeiro contato que elas têm com a insulina. Então, elas têm que aprender como manejar, como transportar, como conservar e como administrar a insulina. Tá? E os antidiabéticos orais. Aqui vai ser uma alternativa de exceção. E a gente vai falar da metformina. Como que ela age? Aumenta o transporte de glicose no músculo esquelético e adipócitos, diminui a absorção do trato gastrointestinal e aumenta a síntese de glicogênio e reduz a gliconeogênese. O que acontece? Ela tem uma performance muito boa, bastante parecida com a insulina, né, quando comparada com a insulina, mas quando a gente olha para a questão de segurança, existe ainda uma certa lacuna na literatura. O que a gente sabe? Não tem teratogênese, que tem uma excreção pequena e tem um clearance bastante pequeno em termos de lactação, mas que o segmento em longo prazo ainda tem algumas perguntas a serem respondidas. A gente tem aí as grandes cortes avaliando essas proles dos dados publicados até 11 anos, não se sabe quais seriam as diferenças na vida adulta dessa prole quando se compara com a insulina. Quando a gente compara com não tratar, a gente sabe que a gente tem mais evento adverso durante a gestação, fetal e perinatal, e também mais evento adverso, né, síndrome metabólica na vida adulta. O que a gente não sabe ainda é comparado com a insulina. Mas quando eu não tenho acesso à insulina, quando essa paciente não consegue administrar por alguma dificuldade, então, por exemplo, uma paciente que é amaurose, uma paciente que é moradora de rua, uma paciente que não tem como conservar a insulina, e naqueles casos em que eu já estou tratando com insulina e mesmo assim eu não consigo um controle adequado para uma resistência insulínica muito alta, aí a gente entra com o antidiabético oral, que é a metformina, lembrando o prontuário que já foi explicado e que essa paciente concorda com o seu uso. E em relação à resolução da gestação, o que a gente tem? A gente vai priorizar o termo precoce e termo, aí em termos de uma faixa de maior... Quando que a gente vai antecipar o parto? Naqueles casos mais graves, principalmente as diabéticas pré-gestacional, com comprometimento materno e fetal. Então, tem que individualizar.
E a gente não vai resolver a partir de 41 semanas, a gente não vai deixar passar, porque o risco aumenta. Como que a gente decidiu isso aí? Nos traz, então, por exemplo, o diabetes gestacional, que a partir de 40 semanas, mesmo naquela paciente bem controlada, a gente vai começar a ter um incremento e esse incremento aumenta em termos de mortalidade perinatal a partir das 41 semanas. E no diabetes, então, no diabetes gestacional, o que a gente vai fazer? Se ela está bem controlado, com métodos não farmacológicos, a faixa de idade gestacional ideal para resolução em torno de 39 até 40 semanas e 6 dias. E naquela que precisou de métodos farmacológicos, a gente vai antecipar um pouquinho, entre 39 e 39,6, tá? Naquela de controle inadequado, apesar da insulina, a gente vai tentar chegar a termo e resolver entre 37 e 38. Se eu tiver alguma outra indicação, um risco aumentado, a gente antecipa mais que isso. E no pré-gestacional, o que a gente observa? Que para o DNI1, a partir de 38 semanas, a gente já vai ter incremento de risco de mortalidade fetal e perinatal. E para DN2, a partir de 39. Então, considerando que a maioria dos óbitos fetais ocorre na gestação a termo, a gente tem que olhar para esses números. E por isso que a gente vai propor que naquela paciente com bom controle, o parto seja programado entre 38 e 39 semanas e 6 dias, e naquela com uma dificuldade de controle ou com uma associação de risco, então, por exemplo, uma nefropatia, uma outra complicação, uma vasculopatia mais grave, que a gente possa até antecipar o parto em 37 semanas ou antes, tá? E a gente vai ter que individualizar. E a via de parto? A via de parto, ela tem que levar em consideração toda a história obstétrica dessa paciente, mas ela é muito determinada pelo peso fetal estimado. Então, por isso, da importância daquele ultrassom lá, com 36 semanas, para a gente programar esse parto. Se tiver abaixo de 4 quilos, né, no momento do parto, a indicação é obstétrica. De 4,5 kg para cima, a gente vai ofertar um parto cesárea, tá? E nessa faixa, a gente vai avaliar todas as condições maternas e fetais para poder sugerir uma via de parto. Então, isso é uma decisão que a gente tem que compartilhar com a paciente e com a família. E em relação aos cuidados de parto, essa paciente vai necessitar de uma maternidade de risco secundário ou vai precisar de uma maternidade de risco terciário? Também tem que levar em consideração a questão do parto e do acesso aos cuidados do recém-nascido. Então, para uma paciente DMG, esse risco é mais reduzido, né? Principalmente se ela não usou insulina durante a gravidez. E aí a gente pode acionar nossos aparelhos de maternidade secundária. Mas se ela precisou de insulina, a gente tem um risco aumentado, tá? É importante a gente lembrar que na fase latente do trabalho de parto, a necessidade de insulina é estável, mas durante a fase ativa diminui e no puerpério não há necessidade, até para a gente orientar nossas equipes em torno do manejo no intraparto. O ideal é que a gente atinja um controle glicêmico mantendo a glicemia de 72 e 126, lembrando que a maioria das DMGs não precisam de manejo de insulina intraparto, mas as DMI1s com certeza vão precisar e as DMI2 a depender do controle glicêmico. E no pós-parto, aí a gente precisa ter uma grande atenção. Aquelas pacientes com DMG que não usou insulina, a gente vai preocupar só com a reclassificação, mas se ela usou insulina, a gente suspende o tratamento farmacológico. A DM2 vai usar a metformina e a DM1 a gente precisa reduzir a dose da insulina para em torno de 30% a 50% da dose final da gestação. E aquele diabetes diagnosticado na gravidez, a gente vai individualizar de acordo com a necessidade glicêmica. Amamentação. Então, nossas equipes são... É importante que a gente oriente o estímulo à amamentação, é importante que ela amamente, mas que existe um gasto energético muito grande na amamentação, então eu tenho que ter um aporte calórico maior e que, principalmente as pacientes, por exemplo, de tipo 1, elas têm um risco de hipoglicemia durante a amamentação, então elas precisam se alimentar antes da amamentação, né? E o controle ali com a monitorização. O outro ponto fundamental é a contracepção, e a atenção básica precisa estar atenta quando essa paciente volta ali na consulta de puerpério sobre a contracepção. Então, a gente vai contraindicar
os contraceptivos orais combinados e injetáveis combinados, tá? A gente vai evitar a medroxiprogesterona para quem tem nefropatia, retinopatia, neuropatia ou 20 anos de evolução de doença, tá? Por riscos de complicação aqui, mas os outros métodos essas pacientes podem usar. E aqui a gente destaca o papel do DIU no programa de DIU pós-parto, tá? Imediato. Então, a gente tem aí incentivado essas pacientes a fazer sua contracepção já na maternidade. E eu queria fechar aqui com esse recado, principalmente para a atenção básica, da responsabilidade da gente seguir essas pacientes. Eu costumo dizer que o diabetes gestacional é um test drive do pâncreas, né? Então, ele passa por um teste de estresse, em que ele tem que aumentar a sua produção de insulina. E quando ele não consegue suprir a demanda, essa paciente desenvolve DMG. E isso nos avisa que quando ela tiver resistência insulínica lá, daqui 20 anos, ela tem um risco de síndrome metabólica de diabetes tipo 2. Aquela que passou no test drive bem, e ela conseguiu suprir a demanda da gestação, provavelmente ela vai suprir a demanda quando ela tiver um aumento de resistência insulínica, tá? Com o tempo. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem o diabetes gestacional como um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Então, a gente precisa programar, recrutar essas pacientes para fazer a reclassificação com 6 semanas pós-parto, em glicemia de jejum, o GTT, e uma avaliação no mínimo a cada 3 anos, tá? Então, é um ciclo vicioso aqui do diabetes gestacional que a gente precisa tentar quebrar. Então, identificando pacientes com fator de risco, identificando elas precocemente na gravidez e tratando o diabetes gestacional, avaliando-as no pós-parto para a gente evitar que essas mães desenvolvam síndrome metabólica em longo prazo e que os seus filhos não sejam expostos à hiperglicemia durante o período gestacional, já que a gente tratou ela, para que eles também não desenvolvam síndrome metabólica em sua vida adulta. Muito obrigada e me coloco à disposição. Muito obrigada, professora Elaine. Sem palavras, aula espetacular. Vou passar para os nossos participantes. Não percam tempo, nós temos ainda 20 ricos minutos ainda para trazer nossas perguntas para a doutora Elaine. Bom, pessoal, eu convido-os a olhar esse terceiro documento, todos eles estão disponíveis em PDF, é fácil de achar no Google, tem no site da FEBRASGO, tem no site da SBD, do Ministério, da OPAS, especialmente o capítulo de organização de rede, que muito nos interessa. Enquanto o pessoal define quem vai falar, eu queria dizer, doutora Elaine, o quanto é importante ouvir você falar de rede, a preocupação não só, né, de instrumentalizar os profissionais que fazem parte da assistência com tudo aquilo que precisa para montar o serviço, para produzir o cuidado, mas o próprio controle social, né? Olhar para as questões biológicas da mulher, as questões sociais e econômicas, e como que os gestores precisam fazer para que esse cuidado seja mantido, para que ele seja possível durante o ciclo gestacional, e como que essa cadeia se dá para a rede assistencial, né? Pensando não só na mulher e no bebê. Então, é música para os ouvidos, ouvir o quanto você, enquanto profissional, e a instituição a qual você representa se preocupa com essa questão de rede, né? Extramuros, né? Então, assim, pensar no caminhar dessa mulher como um todo. Muito obrigada. O Rogério Rosário levantou a mão. Rogério? Oi, boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Sim.
Na epidemia das arboviroses de 2015, eu tinha feito um planejamento para o município que eu trabalhei na atenção básica, com uma atenção focada na gestante. Então, a agente de saúde ele tinha um trabalho a ser executado fazendo a prevenção e o combate às arboviroses, mas também com relação ao puerpério, né, imediato, e também para gestantes de alto risco com diabetes. Então, nosso agente de saúde ele era técnico de enfermagem, e aí ele fazia as verificações sistemáticas da glicemia da paciente e instruía todas as pacientes com dificuldade de uso do aparelho. A atenção básica também fornecia o aparelho para fazer a medição, fornecia as fitas e as lancetas. E aí, através dessa atenção focal para a gestante, a gente trabalhava tanto o combate às arboviroses, quanto o monitoramento da paciente, monitoramento e rastreamento das pacientes com alterações diabéticas e insulínicas, né? É isso aí. A gente vê, Rogério, obrigada pela sua contribuição, pela experiência e mostrar que é possível, né, a gente articular a nossa rede de acordo com o cenário que a gente vivencia, e esses cenários são muito particularizados, e a gente precisa olhar para o que eu tenho de acesso, o que eu tenho de equipe, eu tenho uma equipe de saúde da família, como ela é composta, como é o engajamento dessa equipe da saúde da família naquela comunidade, né? Como essas famílias são integradas, se eu preciso fazer busca ativa, se eu não preciso, se essa paciente vem ao posto. Então, a gente tem que individualizar muito esse cuidado e olhar para além também. Então, a atenção básica, olhando para esses pontos focais que a gente falou, por exemplo, de propedêutica ou de acesso a serviços, como, por exemplo, o fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, que muitas vezes não estão disponíveis na atenção básica, mas que eu posso puxar, posso tentar articular com o meu gestor de ter acesso a eles numa unidade secundária, num AME, num ambulatório especializado para esses casos. Então, existem diversas alternativas que se podem lançar. A gente tem uma experiência aqui em Ribeirão Preto, na Mater, que é bastante interessante nesse sentido. A gente tem um ambulatório de cuidados intermediários em que as pacientes de diabetes gestacional, por exemplo, com método não farmacológico, são encaminhadas para lá, né, e outras patologias específicas, mas vamos falar do diabetes gestacional, e que a gente avalia, faz um plano de cuidado para essa paciente, ela passa por uma orientação nutricional, ela passa por esses recursos que ela precisa de secundário, e a gente reencaminha para a unidade primária, em que ela não perdeu o vínculo, ela continua, vai executando esse plano de cuidado, a gente tem pontos focais de reavaliação e de atualização desse plano de cuidado. Então, a gente acompanha como um matriciamento do secundário para o terciário, do secundário para o primário. Isso pode também acontecer, dependendo do cenário de assistência, de disponibilidade de recursos, do terciário para o secundário, né? Então, a gente precisa enxergar qual que é a nossa realidade para poder montar nosso plano de gestão. Obrigada, doutora Elaine. Doutor Marcos Tadeu está com a mão levantada, doutor Marcos? Perfeito. Boa tarde a todos. Professora Elaine, parabéns. Eu queria dar os parabéns para todo o grupo pelo material, pelas 3 cartilhas. Eu posso dizer na ponta o quanto a grande importância dessas 3 cartilhas, esse material didático que está na internet, e a gente tem feito a divulgação dele e o compartilhamento do material. E, professor, eu queria colocar só algumas dúvidas aqui, algumas ponderações. A primeira em relação ao destro, que é orientado a fazer a partir da primeira garfada, vamos dizer assim. Por que primeira garfada e não a última? Só para a gente, didaticamente, porque essa aula, se Deus quiser, nós vamos passar pelo menos para 200 médicos e enfermeiras.
Então, eu acho que é importante, porque muitas vezes passa desapercebido pelo colega e muitas vezes começa a fazer o destro após o término da refeição. E tem gestante que come em 10 minutos, tem gestante que come em 30 minutos, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Depois, eu queria fazer mais uma pergunta. A senhora prefere que eu pergunte direto? Deixa eu só responder essa e a gente parte para Então, o vamos próximo lá, tópico, se você me permitir, Marco. por favor. A partir do momento que você começa a ingestão, você já tem acionamento, né, hormonal aí de estímulo, que absorção, aumento de glicemia e acionamento hormonal de produção de insulina, tá? Então, tem que ser do início da alimentação, porque esse processo metabólico já desencadeia. E, como você bem falou, Marcos, tem paciente que come em 5, em 10 minutos, meia hora, uma hora. Eu costumo brincar, a gente mesmo, a depender do dia a dia, a gente se alimenta mais rápido ou mais devagar. O dia do fim de semana, muitas vezes a gente passa o dia inteiro comendo sem parar, né? Então, não dá para você considerar o final, porque todo o processo metabólico já foi desencadeado e também por essas diversidades de platô. Então, é da primeira garfada esse tempo. O que é importante que a gente, como profissional de saúde, se atente é customizar tudo para essa paciente, né? Sempre customizar. E isso também é uma customização. É mais fácil para ela com uma hora? Eu estou em casa, tenho o meu aparelho e eu vou me alimentar, eu vou almoçar e logo depois eu já vou fazer com uma hora pós-prandial. Para minha rotina é mais fácil? Ou para aquela outra paciente? Não, eu vou me alimentar, mas eu tenho que levar a criança na escola e voltar. Ou eu tenho que me deslocar para o trabalho. Ou eu tenho que fazer tal atividade. Para mim, é mais fácil com 2 horas. Então, vamos adotar 2 horas. O que a paciente tem que saber é que ela tem que nos informar se é 1 ou 2 horas. E aí, a gente olhar para os cutoffs específicos. Então, isso é interessante. Acho que a gente tem que customizar tudo para a paciente, conversar com ela sobre preferências alimentares, né? Então, eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu tenho restrição a isso, por exemplo, um paciente celíaca. Eu tenho preferência e eu tenho acessibilidade, que é um outro ponto importante. Eu tenho acesso a isso e não tenho acesso àquilo. A prática de atividade física também e a questão do glicosímetro também. Perfeito. Uma outra ponderação que eu queria colocar no material que foi divulgado, foi usado no ganho de peso a tabela do Instituto de Medicina, que é um instituto americano, e o americano, em relação ao ganho de peso, não é o melhor exemplo para a gente. E eu queria que a senhora colocasse isso, porque lá tem até um limite de 16 quilogramas no ganho de peso, isso incomoda muito para uma paciente de peso habitual. E eu sei que o Ministério da Saúde também estava tentando trabalhar uma tabela nossa aqui. Eu queria saber como que está isso, se a gente poderia orientar que fosse usado pelo menos a parte inferior da tabela do Instituto de Medicina, porque ela nos incomoda bastante, porque nos parece que é um pouco exagerado o ganho de peso que está lá. A gente optou pelas tabelas já clássicas, porque a gente não tem essa padronização brasileira, justamente, né? Então, a gente não tem uma tabela padrão, e seria muito difícil ter uma tabela padrão no Brasil, pela heterogeneidade cultural, alimentar, miscigenação que a gente tem na nossa população. Então, quando a gente vai trabalhar com a população do Sul, é diferente do Sudeste, que é diferente do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, em termos de composição corporal, em termos também da questão alimentar em si. Não é só a questão genética, mas a questão cultural, alimentar também. Então, eu sempre cito uma passagem que eu estava num treinamento de atenção básica numa cidade do Nordeste, e que a gente foi fazer treinamento de orientação alimentar e foi passar pelo cardápio, né? E quando eu fui falar do café da manhã,
O que me vinha à mente é o nosso café da manhã tradicional daqui da região, do Sudeste, o pão com leite, que é muito tradicional com a gente, às vezes uma fruta, né? E lá é completamente diferente, né? Então, o que a população normalmente ingere de café da manhã tem um aporte calórico maior pelo gasto energético durante o dia, então é uma refeição muito mais reforçada, com macaxeira, com carne seca, com outros produtos, às vezes com a parte de gordura maior de manhã. E a gente falou assim, a gente tem que adaptar a cada região, porque a gente não vai mudar a cultura da região, né? Então, é muito complicado a gente olhar para uma tabela única no Brasil, e a gente não tem uma padronização no Brasil, por isso que a gente optou pela questão das tabelas mais tradicionais, né? Acho que mais importante do que o número é a faixa que ela está, né? Então, a faixa do IMC que ela se encontra. A tabela de IMC ela acaba tendo uma relevância e uma aplicabilidade bem maior do que o número do peso em si absoluto. Acho que essa é uma boa estratégia de saúde, a gente acompanhar pelo IMC. A última ponderação que eu queria fazer é em relação, foi muito dito também na apresentação de ultrassom. E a gente sabe a dificuldade de ultrassom. Então, assim, a gente tem trabalhado em relação, e que a gente vê que muitas vezes não é feito. Aqui em São Paulo, na própria carteirinha de pré-natal, tem a tabelinha do ganho de altura uterina. Então, relevar, vamos dizer assim, reforçar a questão da palpação obstétrica e da altura uterina, que a gente vê muitas vezes isso passando e só é surpreendido pela ultrassonografia. A gente gostaria que a gente não fosse surpreendido pela ultrassonografia, né? Que a gente percebesse pela altura uterina, pela palpação obstétrica, que esse bebê está grande, e aí sim a gente confirmasse pela ultrassonografia. Mais uma vez, eu queria agradecer, professora, brilhante apresentação. Obrigada, Marcos. Marcos, infelizmente, mas o diabetes é uma alteração metabólica que vai requerer uma propedêutica armada maior. E aí a gente tem que achar qual que é a melhor estratégia de gestão de rede para poder acessar esses pontos críticos de avaliação. Principalmente nos casos do diabetes, considerando que essa população tem uma grande porcentagem de pacientes com sobrepeso e obesidade, em que essa avaliação clínica, técnica mesmo, às vezes fica prejudicada pelo próprio sobrepeso, pela própria constituição do biotipo dessa mulher, né? Então, cabe-nos atentar sempre para a clínica, mas cabe-nos também pensar nas estratégias de acesso aos recursos, mesmo que for em matriciamento. Obrigado. Obrigada, doutora Elaine. Fátima, você está de mão levantada? Eu estou. Posso perguntar? Oi, Elaine, tudo bom? Sou articuladora da saúde da mulher daqui da região de Bauru. E uma coisa que eu percebo bastante aqui na nossa região, são 68 municípios, é uma região grande, e o que eu vejo de mais comum, que é? Dá um pico de hiperglicemia, ao município encaminha o médico que está fazendo pré-natal, a enfermeira que está acompanhando essa gestante, encaminha a paciente para alto risco, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Todas que têm um pico hiperglicêmico, que têm hiperglicemia alta, ela é uma gestante de alto risco, ela tem que ir para o ambulatório de alto risco, fazer acompanhamento lá. Queria que você abordasse um pouquinho disso. Nesse terceiro documento, a gente traz um fluxograma que aborda isso também. Existem algumas... a gente colocou alguns critérios aí para decisão clínica de encaminhar ou não, né, na gestão da clínica. Uma questão é que, assim, um pico glicêmico isolado não necessariamente, né, porque, por exemplo, naquele dia a paciente ingeriu um bolo de chocolate, alguma coisa, no momento ela vai ter um pico de glicemia isolado. Mas se ela tiver o que é por consenso de especialista, né, esse patamar de mais que 30% do seu painel glicêmico
acima dos valores referenciais das metas glicêmicas, e já com a orientação dos métodos não farmacológicos, ou seja, eu preciso associar o método farmacológico, idealmente ela deve ir prioritariamente no serviço terciário e, se não for possível, pelo menos com o serviço secundário, porque ela vai precisar de monitorização fetal, né? Ela vai precisar de um acompanhamento mais de perto de crescimento, de líquido amniótico e de vitalidade fetal, né? Agora, aquela paciente que é um DMG bem controlada, com métodos não farmacológicos de controle glicêmico, e que fez um pico isolado, a gente só vai reforçar mesmo a orientação alimentar, mostrar para ela. Eu gosto muito da orientação de se fazer diário alimentar, né? E diário de atividade física, porque acaba sendo educativo. A paciente, ela se responsabiliza no horário que ela tem que anotar, o que ela tem que anotar, e a hora que ela está anotando e ela faz a glicosimetria, ela vê que ela, comparativamente, que uma fruta tem um índice glicêmico, que um bolo tem outro índice glicêmico, que um pão tem um índice glicêmico, que um doce tem um índice glicêmico, né? Então, ela vai aprendendo o que a alimentação faz com o controle glicêmico. Então, acaba sendo educativo, além de vincular a questão da responsabilidade pelo cuidado, pelo autocuidado. Já uma paciente com diabetes pré-gestacional, não DN1, DN2, acho que essas têm que ser prioritariamente realmente referenciadas para os pré-natais de alto risco, porque elas demandam uma série de propedêuticos e cuidados especializados. Bom, obrigada. Doutora Elaine, tem uma pergunta no chat, eu não consigo identificar, parece que parece consultório médico. Quanto à dose de insulina, usa o mesmo cálculo de peso e vai ajustando conforme a gravidez vai evoluindo? O peso da gestante vai aumentando? Aquele cálculo de dose, né, a gente faz para o início, né, para a primeira prescrição. Então, de uma maneira geral, a gente sabe que a necessidade dessa paciente é em torno, para um DMG, por exemplo, é de 0,5 unidades por quilo dia, tá? E uma paciente com DM2, com DM1, vai ter uma necessidade maior. Esse seria esse cálculo para o start, tá? Às vezes, por exemplo, uma paciente com uma obesidade mais importante, uma obesidade mórbida, se a gente jogar 0,5 unidades por quilo, de repente você está com uma dose altíssima. Você pode escalonar, às vezes começar com uma dose um pouco menor, com 0,13, avalia que a paciente aprende a manejar a insulina por uns dias, aí 5 a 7 dias, e aí você escalona para a necessidade dela. Mas a partir do momento que a gente iniciou a prescrição, o ajuste ele vai ser muito direcionado ao perfil glicêmico. Então, a gente vai olhar a necessidade de insulina basal e de insulina bolos, e qual ponto que ela está mais descompensada para fazer um ajuste fino. Tá? Então, ele vai acabar sendo o segmento muito direcionado pelo perfil glicêmico. E é importante que se saiba que, no evoluir da idade gestacional, como a gente tem produção pancreática de hormônios contra-insulínicos, a resistência insulínica vai tendendo a subir. Então, é esperado que a cada retorno dessa paciente eu tenha a necessidade de fazer um pequeno ajuste, né? Subir um pouquinho a dose de insulina. Se é uma paciente que está com insulina lá no terceiro trimestre, final da gestação, começa a ter queda de necessidade de insulina, ou seja, começa a ter picos de hipoglicemia, uma coisa que a gente precisa até atentar é fazer avaliação de função placentária, porque às vezes a placenta está entrando numa insuficiência aí, e aí a produção hormonal de hormônios contra-insulínicos estão até diminuindo. Então, isso é até um alerta para a gente. Então, é esperado, a partir do início da posologia da insulinoterapia, que a cada retorno eu preciso fazer ajustes, mas esses ajustes são de acordo com o perfil glicêmico que a paciente nos traz. Uma coisa importante que você citou é peso. Ele dá um bom parâmetro do que a gente precisa mexer. Então, por exemplo, uma paciente que está hiperglicêmica e está com ganho excessivo de peso, provavelmente ela não está com dieta adequada. Então, tem que atentar. A não ser que ela fez um edema por uma pré-eclâmpsia, com outra coisa, né? Mas se não é o caso, é puramente o diabetes,
é dieta, ela não está seguindo a orientação nutricional, está ganhando peso exageradamente, então eu preciso mexer na dieta também, preciso reavaliar. Agora, uma paciente que está com peso, ganho de peso adequado, ou até perdendo peso e está hiperglicêmico, isso é necessidade de insulina, está faltando insulina para pôr essa glicose lá para dentro da célula. Então, a gente precisa ter esse controle do peso em si com a prescrição e juntar as duas coisas, a orientação nutricional com a insulinoterapia, elas vão andar sempre juntas. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Supervisão técnica da Casa Verde, é isso? Por favor. Isso mesmo. Doutora Elaine... Está bem baixinho o seu microfone, consegue aumentar o volume? Vou falar mais pertinho aqui. Está ouvindo melhor, não? Bem pouquinho, bem pouquinho. Já tá no máximo aqui. Os equipamentos de saúde da prefeitura sempre são os melhores, vocês sabem, né? Tá, se ela não ouvir, eu repito sua pergunta, pode fazer. Muito bem. Primeiro, parabéns pela aula, excelente. E a minha dúvida é assim, a metformina me parece que é um arsenal terapêutico novo na gestação diabética, né? Normalmente a gente recebia as pacientes que estavam usando a metformina, nós substituíamos no primeiro trimestre por insulina. Eu queria saber como é que a gente atua hoje com o uso da metformina. Suspende no primeiro trimestre, mantém no primeiro trimestre. Eu queria uma orientação da doutora Elaine. Conseguiu ouvir, doutora? Consegui. Qual o seu nome? Meu nome é Humberto, eu sou representante da saúde da mulher. Oi, Humberto, tudo bem? Humberto, idealmente sim, tá? Se a paciente ela não tiver acesso à insulina, a gente vai manter a metformina e fazer toda aquela orientação, anotar um prontuário e tudo mais, tá? Mas se ela tiver acesso à insulina, prioritariamente a gente faz essa troca. Porque insulina não passa a barreira placentária, não vai ter efeito fetal, né? E como a gente tem aí uma segurança tanto no cuidado durante a gestação, no periparto, quanto em longo prazo, né? A metformina no metabólico em vida adulta. A gente sabe que ela não é teratogênica. Doutora Elaine, está travando bastante. Travou bastante sua fala. Voltou? Voltou, agora voltou. Tá, e onde parou? Embolou um pouquinho na questão de se tem condições de substitui, porque não passa a barreira placentária, falando de teratogênica, mas ficou meio mastigado. Tá certo. A insulina, ela não passa a barreira placentária, então a gente tem segurança da sua atuação, né? Que não vai ter efeito fetal direto, né? Já a metformina, como passa a barreira placentária, a gente tem segurança nos estudos em termos de não teratogênese e nos efeitos perinatais, né? Então, isso a gente tem os estudos de eficácia e segurança nesse sentido. Mas como a gente não tem respostas sobre efeito metabólico da vida adulta, né? Então, longo prazo, ainda se coloca como insulina, como primeira escolha, na maioria das instituições internacionais, e coloca-se a metformina como uma alternativa, tá? A maioria das publicações funcionam assim, e reservam a metformina nos casos ou de adjuvante, naqueles casos em que eu não consegui o controle adequado só com insulina, ou quando eu não tenho acessibilidade. A exceção é o NICE, que é da Inglaterra, que coloca como a metformina podendo ser iniciada e, se não tiver controle, associar a insulina. Mas a gente optou no Brasil por considerar ela como alternativa. Então, se a paciente tem acesso à insulina, no momento que ela tiver acesso à insulina, preferencialmente deve-se substituir.
obrigado, doutora Elaine. Muito obrigado. De nada. Obrigada a você, Humberto. Doutora Elaine, gostaria de agradecer demais a sua aula e pedir para, antes de finalizarmos, que a gente pudesse ouvir suas considerações finais, considerando o tema de grande importância que foi nos colocado aqui hoje. O hiperglicemia em gestação é considerada pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia como uma prioridade em saúde, e daí assim a gente tem que encarar, né, como uma prioridade em saúde, pelos efeitos que ela pode trazer em termos de eventos adversos maternos e perinatais. Então, e é papel de todos os níveis de complexidade da nossa rede de saúde atentar para esses casos, e a gente tem que trabalhar em conjunto, né, entrelaçado. Não basta a gente referenciar uma paciente, a gente tem que cuidar dela, mesmo que seja com um duplo vínculo, né, um complementando o recurso que o outro não oferece. Um outro ponto importante que eu queria colocar é que esses documentos, eles trouxeram aí um norte de uma fala mais unificada no nosso país. E com essa preocupação social de apresentar possibilidades de cuidado de acordo com o acesso ao recurso. Mas a gente tem uma outra etapa que eu acho que é mais desafiadora do que se montar esses documentos, se implementar esses documentos. E aí a gente precisa divulgar, como o Moacir falou aqui, Marcos, perdão, divulgar, e a gente precisa discutir com os nossos gestores locais ou como implementar, né? Capacitar, investir em recurso, para que a gente traga do papel, né, da recomendação para a prática, essa linha de cuidado. E eu queria informá-los que a gente continua trabalhando esse grupo, principalmente a Febrasa se colocou aí para trabalhar em outras recomendações mais específicas, agora, do cuidado obstétrico em si, tá? Então, por exemplo, manejo de insulina intraparto, então a gente continua trabalhando nesse grupo para trazer algumas recomendações para os nossos colegas profissionais de saúde que lidam com a saúde da mulher. Muito obrigada, doutora. Agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado, sua participação conosco, que você esteja conosco muito mais vezes. Gratidão, e a gente se vê na terça-feira, pessoal. Muito obrigada. Tchau, doutora Elaine, muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço, Adriane, agradeço a todos. Um abraço, tudo de bom. Tchau.